Muito bom dia a todos os estimados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Estamos aqui nesta manhã juntos no dia do Senhor. Hoje, que é domingo, dia do Senhor, estamos aqui reunidos para louvar o nome do nosso Deus e também para meditarmos na sua palavra. Eu convido aos irmãos, a todos os irmãos, a ficarmos de pé, os que estão presentes aqui nas instalações da igreja, e você que está em casa, que acompanhe comigo também a leitura da palavra de Deus, na primeira carta de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo de número 7. 1 de João 4, versículo 7. Nesta manhã nós iremos abordar o tema do amor de Deus. Então o tema desta manhã é o amor de Deus derramado em nossos corações. 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Os irmãos podem estar sentados. Esta passagem ela é muito conhecida e ela aborda um dos temas mais profundos da palavra de Deus. Nós amanhã vamos conversar sobre o amor de Deus. E esses versículos descrevem o que é o perfeito amor e de que modo este amor está disponível para nós, para os homens. Esta passagem também, meus irmãos, ela fornece um critério visível para nós discernirmos os que são de Deus, para que nós possamos identificar quem de fato é povo de Deus, filho de Deus, é um salvo. João aqui, ele retoma a questão do discernimento. Se você observar o versículo 1 e 2, ele apresenta aqui a questão do discernimento espiritual, para não sermos enganados, por exemplo, por espíritos enganadores, por falsos mestres, falsos ensinamentos. Versículos 1 e 2, ele aborda a questão do discernimento. E ele até apresenta aqui um conselho espiritual para que os crentes tenham um certo ceticismo, um ceticismo saudável, para que não creiam em todo o espírito, mas provai esses espíritos para ver se de fato são de Deus. Então a secção começa aqui, no versículos 1 e 2, e depois no versículo 13, apontando para aqueles que receberam o Espírito de Deus e descrevendo que são aqueles que receberam o amor de Deus por meio da fé naquele Cristo que veio em carne. Então é interessante que o discernimento acerca dos ensinos falsos, mas também nós temos aqui uma passagem que serve como um critério para avaliarmos aqueles que também são cristãos verdadeiros, não é de fato verdadeiros cristãos. E essa secção aqui, a secção da carta de João, sobre o amor, é a última secção sobre o amor desta carta. A primeira é do capítulo 2, versículos 7 ao 11, ele trata do amor. O capítulo 3, versículos 10 ao 14, ele trata do amor também. Agora ele vai tratar do amor mais uma vez, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Interessante que a palavra amor aparece pelo menos 28 vezes, o verbo, na verdade, amar, aparece 28 vezes na epístola. E o substantivo correspondente aparece 18 vezes, é utilizado 18 vezes. Portanto, é uma carta que aborda o amor de Deus, o amor uns pelos outros, o amor na comunidade, o amor de uma forma geral. Três pontos, três
pontos principais da mensagem, dessa passagem especificamente, que poderíamos destacar, seriam os seguintes. Deus é o único que tem autoridade para definir o que é o amor. Ele é o único que tem autoridade para definir o que é o amor. O amor de Deus por nós, ele é supremamente expresso na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro aspecto é que aqueles que receberam o amor do Pai irão, em virtude de seu relacionamento com Ele, demonstrar também este mesmo amor em suas vidas. E aqui, a partir do versículo 7 e 8, vamos focar agora no 7 e no 8. Eu não serei capaz de expor todo o capítulo 4, eu vou focar aqui do versículo 7 ao versículo de número 12. Então, primeiramente, vamos focar nos versículos 7 e 8. O que temos aqui é o seguinte ponto: a origem do amor de Deus. Versículos 7 e 8 falam da origem do amor de Deus. O amor originou-se em Deus. Esse é o ponto. O amor originou-se em Deus. O amor, meus irmãos, como os cristãos entendem, como nós entendemos, não é uma realização humana. É de origem divina. Um presente de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como diz o versículo 19. A história humana, meus irmãos, testemunhou muitas coisas motivadas pelo amor. Algumas delas, atos horrendos, terríveis de maldade. Mesmo o amor mais sincero e bem intencionado por Deus, que tem sua origem apenas nas emoções, não é? E sentimentos humanos, não é o tipo de amor de que fala João. João aqui não está a falar daqueles sentimentos humanos ou daquelas coisas que brotam dos corações dos homens. Ele está a falar do amor de Deus aqui. O tipo de amor de que fala João não tem origem no ser humano, mas vem do Espírito de Deus. As definições de amor e moralidade não podem originar-se do pensamento humano de uma forma separada ou separadamente de Deus, pois é apenas o próprio Deus que, por sua natureza, está qualificado para definir tal verdade. Então, Deus é o único que pode definir esta verdade. Deus, como juiz e como criador e juiz, é o único que tem autoridade para definir o que é o amor. Se você ler o versículo 7 e 8, também o versículo 10 e o versículo 16 acentuam esta verdade. É Deus quem define o que o amor é. É Ele quem define. Mas a sua definição, a definição nesse caso de Deus, é tão diferente da definição que o mundo dá para o amor, que aqueles que preferem a sua própria definição, mais voltada para o próprio interesse, muitas vezes rejeitam a definição de amor de Deus e impõem as próprias definições de amor, suas próprias definições. Por causa da nossa natureza corrompida, pecaminosa, após a queda, nós perdemos a capacidade de definir o amor e muito menos de praticá-lo. O amor para o qual fomos criados por Deus para praticar. Nós perdemos essa capacidade de exercer isso. E é por isso que o Novo Testamento o tempo todo associa o amor de Deus com a moralidade. Esse é o ponto que o mundo não gosta. Mas por causa da queda, por causa da queda do homem no Éden, aquele amor para o qual fomos criados para praticar, o homem perdeu essa capacidade original. E ele precisa da obra da graça de Deus em seu coração. E o Novo Testamento o tempo todo acentua a questão do como praticar este amor. Então há um vínculo da moralidade com o amor no Novo Testamento. João diz-nos, por exemplo, o apóstolo João, que amar a Deus significa guardar os seus mandamentos, o que envolve o modo como nós tratamos uns aos outros. Outro ponto importante é que, se você pega o capítulo 5, por exemplo, 1 João 5, versículo 2, ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, sempre conectando o amor de Deus à moralidade. Em 2 João, por exemplo, na segunda carta, o versículo 6 da segunda carta, ele diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento,
como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. O versículo 8 aponta uma verdade maravilhosa. Deus é amor. Isso é declarado no versículo 8. Deus é amor. Isso significa mais do que Deus é amoroso ou do que Deus às vezes ama. Ele ama não porque encontra objetos dignos do seu amor, mas porque amar faz parte da sua própria natureza, da sua própria essência. Deus é amor. Amar não é apenas uma ação de Deus, como governar. Ele não está apenas realizando uma ação, mas faz parte da sua essência. Outro ponto importante é que toda a atividade de Deus é atividade amorosa. Portanto, mesmo os julgamentos de Deus, suas ações punitivas, elas são todas fundamentadas no amor de Deus. Mesmo quando Ele disciplina o seu povo, mesmo quando Ele nos exorta, mesmo quando Ele castiga os maus, isto é sempre um ato amoroso de Deus, porque Deus é amor. João não está dizendo aqui que Deus é apenas amor. Deus tem outros atributos. Deus é amor, mas não é apenas amor. Ele possui outros atributos. E nem que o amor é Deus. Ele não está dizendo aqui que o amor é Deus. Então, o sujeito e o predicado aqui não são termos intercambiáveis, no sentido de que Deus é amor, então o amor é Deus. Negativo. Aqui é um atributo de Deus. O amor não é Deus. Deus é amor. E essa ideia de que o amor é Deus é uma declaração para a qual não há nenhum fundamento na palavra de Deus. João aqui também, é bom destacarmos aqui, ele vai apresentar outras fórmulas. Essa fórmula que Deus é amor, há outras fórmulas joaninas parecidas, como por exemplo em 1 João, capítulo 1, versículo 5, Deus é luz. Então essa é a mesma estrutura, Deus é luz. Também temos lá em João capítulo 4, versículo 24, quando o Senhor Jesus disse à mulher samaritana, Deus é espírito. Então temos outras fórmulas joaninas parecidas. E esta representação de Deus nas cartas de João requer uma compreensão de Deus como um ser pessoal. Não apenas como um poder superior, né? Ou como vamos colocar aqui, uma abstração humanamente definida pelos homens e que os homens denominaram de amor. Deus não é uma abstração, uma criação da mente dos homens, ou um sentimento. Tá? Deus é uma pessoa, de acordo com a palavra de Deus, ele é uma pessoa. Outro ponto é que se Deus é amor, e de fato ele é amor, e o capítulo 4 da primeira carta de João, versículo 8, diz Deus é amor, e se ele é amor, então ele foi amor desde sempre, desde toda a eternidade. Então havia amor eterno entre as pessoas da Trindade, mesmo antes do mundo ser criado. Lembre-se de João 17, 24, quando o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, Pai, dá-me de novo aquela glória que eu tinha desde antes da fundação do mundo. Esse relacionamento do Pai com o Filho e entre o Espírito Santo, esse relacionamento da Trindade, esse amor intratrinitário entre as pessoas da Trindade, isso sempre foi assim. Deus não passou a amar. Deus não precisou de criar nada para poder amar. Ele sempre amou. Ele nunca esteve isolado, sozinho. Ele sempre teve alguém para amar. Temos o amor, temos o amante, o amado e o amor que os une. Pai, Filho, Espírito Santo. E o amor de Deus também é a fonte final de qualquer amor que os cristãos são capazes de demonstrar. É o que vemos aqui no versículo 11, 12 e 19. Então, o amor que demonstramos, na verdade, é um amor, é uma dádiva de Deus que nós recebemos. Por exemplo, quando você pega Romanos capítulo 5, lá diz o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem dado. Então, este amor foi recebido pela graça de Deus. O versículo 7 aqui, meus irmãos, também aprendemos aqui um ponto, esse é o ponto que serve como um crivo para avaliarmos quem é de Deus e quem não é na comunidade cristã. Quem é salvo, desculpe, quem não é salvo. Quem é regenerado e quem não é regenerado. Olha o versículo 7. E aqui eu estou sendo bem puritano, hein? Bem puritano mesmo. Esse é um ponto que os puritanos enfatizavam muito. Versículo 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse é o ponto do versículo 7.
Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora é um ponto importante, que quando nós tomamos esse versículo, sem a definição do amor de Deus, a definição bíblica, essa declaração de João pode ser mal utilizada, e tem sido mal utilizada, para justificar quase tudo que o coração humano pode imaginar. O mundo está cheio de amor falso. Esse é um ponto importante. E muitas pessoas tentam justificar, por exemplo, relacionamentos românticos ilícitos em nome de um amor que é definido por emoções e ideias meramente humanas, por mais poderosas que sejam esses sentimentos, por mais fortes que eles sejam, mas são concebidos apenas pela mente do homem que não tem nenhum amparo na palavra de Deus. E alguém pode dizer assim: pastor, fulano ama, logo nasceu de Deus e conhece a Deus. Mas que amor é esse? É um amor definido por Deus ou um amor que ele desenvolveu? É um sentimento forte que ele tem. Olha só, ele ama a Deus, ele ama, não é? Tem amor nele, portanto nasceu de Deus, portanto conhece a Deus. Não importa a vida que ele vive, não importa a relação que ele tenha com Deus, ele demonstrou amor, logo nasceu de Deus, conhece a Deus. Não é disso que se trata aqui. O amor está definido também aqui, nesse texto. Por exemplo, os pais e os cônjuges podem confundir a necessidade de controle com amor. Alguns podem tentar justificar, por exemplo, a eutanásia e justificar o aborto por alguma falsa definição de amor. É um ato de amor fazer isso aqui agora. Mas o amor, meus irmãos, é o oposto do pecado, diz a Bíblia. O amor é o oposto do pecado. E qualquer coisa praticada que a Bíblia define como sendo pecado, não pode ser amor autêntico. Então, não é nenhum homem que define o que o amor é. Deus é amor e ele define o que significa amar. E só ama de verdade, de fato, aquele que ama como Deus disse que o amor é. Se você ama do seu jeito, não é o amor verdadeiro. É o amor que você inventou. É o amor que você criou, que os homens atribuem como sendo amor. Há muitas atribuições, eu não vou ter tempo para falar das definições, mas há muitas ideias humanas para tentar explicar o que o amor é. Mas nós temos aqui a palavra de Deus, que é o nosso fundamento, nossa regra para entender o que é o amor de fato. Outro ponto importante. Todo aquele que ama, aqui é um ponto que eu queria dizer. Todo aquele que ama é nascido de Deus, mas aqui não é todo aquele que ama da maneira que quiser amar. Da maneira que ele quiser, que é nascido de Deus. Mas todo aquele que ama como Deus define o amor, no versículo de número 8. E o verbo aqui, foi gerado, nascido de Deus significa foi gerado de Deus, se tornou um filho de Deus, e está no tempo perfeito. E aqui denotando que o novo nascimento, esse nascer de Deus, esse nascer do alto, esse nascer de cima, como está 1 João 5,1, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus, esse foi gerado no tempo perfeito, indica que o novo nascimento precede o ato de amar e também o conhecimento de Deus. Então, esse ensino não apenas serve para motivar os relacionamentos corretos na igreja, dentro da comunidade, mas também fornece um critério de discernimento a respeito daqueles que são realmente membros dela. Essa passagem apresenta-nos como alguém pode saber que se conhece a Deus de fato e como identificar aqueles que não são verdadeiramente membros da comunidade. Quando eu falo membros, não no sentido jurídico, mas membros do corpo de Cristo, que nasceram do alto, que nasceram de Deus, que nasceram de novo. Portanto, o novo nascimento precede este amor aqui. Portanto, todo aquele que ama foi gerado de Deus. E no tempo perfeito indica que isso veio antes ele praticar o amor. Portanto, é uma obra que é realizada por nós após o novo nascimento. Versículo 7 também nos mostra que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros salvos, eles refletirão o caráter de Deus. O amor aqui é apresentado como uma consequência do novo nascimento, da salvação.
e não como uma condição para nascer de novo. Aqui João está dizendo o seguinte, ó, você ama o seu irmão, se você ame o seu irmão, ame a Deus, e aí você vai nascer de novo. Não, os que nasceram de novo vão amar. Aqui não é uma pré-condição para nascer de novo, mas é o resultado, uma consequência. E é preciso ser nascido de novo, de fato, para amarmos verdadeiramente a Deus e ao próximo. Nós não podemos, meus irmãos, amar realmente com um coração sincero, amar os irmãos, a menos que o Espírito Santo de Deus aplique o seu poder em nós. É o que está em Romanos 5, versículo 5. O Espírito de Deus é derramado em nossos corações, nos capacitando a exercer, a praticar este amor de Deus, o amor de Deus, o amor verdadeiro. Outro ponto importante é que o verdadeiro cristão é aquele que ama, portanto. E tentar separar a fé em Cristo, do amor, é o mesmo que tentar remover o calor do sol. Não dá para fazer isso. Não há conhecimento de Deus onde não há amor. E aqueles que nasceram de Deus também são definidos por seu amor uns pelos outros. Tal pai, tal filho. Essa é a lógica do texto. Se Deus é amoroso, aqueles que afirmam conhecê-lo como seu pai também serão amorosos. Esse é o argumento do versículo 7, versículo 8. Um outro ponto também é que se todo aquele que ama foi gerado por Deus e conhece a Deus, o inverso também é verdadeiro aqui. O contrário também é verdadeiro. Quem não ama, não conhece a Deus. Esse é o aspecto que eu disse que seria muito puritano aqui nessa manhã. Quem não ama, não conhece a Deus. Essa é a terceira vez, meus irmãos, que o apóstolo João menciona aquele que não ama na carta. Tal pessoa não é de Deus, em 1 João 3,10. Quem não ama não é de Deus, 1 João 3,10. No versículo 14 do capítulo 3, ele permanece na morte. Lembre-se de Jesus, João 5,24. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O mesmo João que disse isso, escreveu aqui, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, que quem não ama permanece morto. No versículo 10 ele diz que quem não ama não conhece, não é de Deus, versículo 10. Agora no capítulo 4, versículos 7 e versículo 8 também, esse é o contexto, ele diz que não conhece a Deus, quem não ama. Então ele é bem repetitivo nesse sentido, afirmando que o contrário é verdadeiro. Quem ama é de Deus e quem não ama não conhece a Deus. Não tem nenhuma relação com Deus. Então tal pessoa, de acordo com esse texto, não tem a vida eterna, pois a essência dessa vida é o conhecimento de Deus e daquele que ele enviou. Lembre-se de Jesus dizendo em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se não conhece a Deus, não é salvo. De acordo com Jesus, João 17, versículo 3. Então, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não é salvo. É muito forte o que eu estou dizendo aqui nessa manhã. Mas é importante compreendermos isso. A falha, meus irmãos, em amar não é simplesmente uma falha ética. Esse é o ponto que eu queria colocar. Não é simplesmente um erro, uma falha nossa. Mas significa que a pessoa permanece nas trevas do pecado, à parte da salvação e que não tem relacionamento com o Criador. Aqueles que falham em amar estão fora da comunidade cristã e não têm o testemunho verdadeiro de Deus, pois não têm o conhecimento verdadeiro de Deus. Esse é o argumento aqui do apóstolo João. O conhecimento pessoal de Deus e o amor pelos outros, como Deus define na sua palavra, são coisas inseparáveis. E nesse sentido, este capítulo da primeira epístola serve para nós como um ponto de reflexão. Está implícito aqui um autoexame. Quando você faz uma leitura rápida de 1 João, você percebe que a intenção de João ali, obviamente, é demonstrar aqueles que, isto é, estabelecer bases para que você saiba que é salvo,
E também saiba se não é. Como saber se eu sou um salvo? Leia 1 João, porque ali você vai ter uma série de testes e provas para você então ali analisar. Porque aquele que é salvo sabe que é salvo, porque o Espírito de Deus certifica no seu coração. Eu sei que nós, os batistas, temos a doutrina da segurança da salvação. Mas a segurança da salvação daqueles que foram salvos. E o pastor não pode dizer assim, fulano foi salvo, eu não sei. Você sabe se é ou não é. Isso é entre você e Deus. Não é? E aqui temos alguns critérios bíblicos para nós sabermos isso. 1 João, a primeira carta de João, é muito importante nesse sentido para o nosso crescimento espiritual. Um outro ponto importante, se você ler depois 1 João 2,19, também diz que alguns que saíram do meio não eram, porque se fossem teriam ficado. Depois leiam 1 João 2,19, que é muito claro nesse sentido. Agora, ainda no versículo... versículos 9 e 10 agora, vamos ler de novo, versículo 9 e 10. Observe o que o apóstolo João vai dizer. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. E o 10. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, aqui temos a seguinte base: o amor de Deus é manifestado em seu Filho. O amor originou-se em Deus e se tornou visível e manifestou-se ao mundo através da pessoa, da obra, do ensino do Senhor Jesus. O amor de Deus foi manifestado no envio do seu único Filho ao mundo para ser um sacrifício propiciatório ou expiatório pelos nossos pecados. E o real sentido do amor, portanto, e a verdadeira fonte do amor verdadeiro são discernidos somente na cruz de Cristo. Então, tudo bem, pastor, você falou que o amor originou-se em Deus, mas como é que eu vou entender esse amor? Como é o amor de Deus? Leia este texto e compreenda que o amor de Deus está revelado na pessoa e na obra do Senhor Jesus. É na cruz que você vai ver a expressão máxima da revelação do amor de Deus. O juízo do pecado na cruz, esse é um ponto importante, o juízo do pecado na cruz, é o exemplo supremo do amor de Deus, pois ele derramou a sua ira, esta ira que foi mencionada aqui hoje, em Romanos 1,18. A Bíblia diz que o Pai derramou esta ira sobre o seu próprio Filho amado, que estava no lugar dos pecadores. 2 Coríntios 5,21. Ele, não tendo pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você quiser compreender isto melhor, depois leia, por exemplo, Isaías 53, versículo 6, versículo 10. Ao Senhor agradou moê-lo, expressões como esta, ferido de Deus. Então, o amor de Deus está revelado nessa ira que foi derramada, não sobre o pecador, mas sobre o seu próprio Filho amado para a salvação dos pecadores. O sacrifício expiatório significa esse sacrifício que remove a culpa e o pecado. Esse sacrifício de Cristo na cruz é onde o amor de Deus pela humanidade está mais claramente expresso, pois é onde o amor de Deus une duas coisas: as demandas da justiça de Deus e as demandas da misericórdia de Deus. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Outro ponto importante aqui, que Deus expôs à morte o seu único filho em nosso favor. Se você ler Romanos 8,32, diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Isso é um ato de amor. Ele amou-nos mesmo antes de nós nascermos. Mesmo antes que nascêssemos. Você percebe isso em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. E também quando pela depravação da natureza, nossos corações estavam afastados dele, e não deixavam se influenciar por nenhum sentimento piedoso, como está em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amou-nos antes mesmo que nascêssemos. Amou-nos quando ainda éramos pecadores. E Cristo, quando derramou o seu sangue por nós, derramou este sangue precioso para remir pecadores. Ali Deus está demonstrando o seu amor por nós. Para percebermos a grandeza do amor
de Deus, nós precisamos compreender, portanto, que nós somos pecadores e, ao mesmo tempo, objetos da ira de Deus. E ainda como aqueles por quem Cristo morreu. Note aqui que é o seguinte, depois da queda, o homem não é mais apenas imagem e semelhança de Deus. Há nele agora uma nova coisa que Deus abomina. Uma natureza rebelde e pecaminosa. Nós não somos mais o que éramos antes da queda. Há algo em nós que Deus reprova. Uma rebeldia, uma natureza pecaminosa. Nós pecamos contra Ele. E é por isso que a ira de Deus, como está em João 3,36, todo mundo gosta de João 3,16. Quem pode recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas poucos leem o 36. O 36 diz que quem não crê no unigênito de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira, no sentido em que antes havia e continua tendo a ira sobre ele. Então há uma relação de amor e ira de Deus para com os pecadores. Amor, obviamente demonstrado pela oferta de sacrifício que Deus fez, entregando o seu único filho, o seu unigênito para a redenção do pecador, e ao mesmo tempo de ira, porque há uma separação entre nós e Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Temos que compreender isso para entender o amor de Deus. A ira de Deus, o que significa a ira de Deus, pastor? É o seguinte, a ira de Deus é a sua santidade contra o pecado. Por Deus ser puro, por ele ser puro, necessariamente ele precisa odiar o pecado que é impuro. Portanto, Deus estava irado conosco por causa dos nossos pecados e não podia se reconciliar conosco até que Cristo removesse nossa culpa. É o que aponta ali João 3,36. Assim, por causa da cruz de Cristo, nós podemos experimentar agora o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus. Então, este aqui, meus irmãos, é um dos paradoxo este retumbante, não é? No Novo Testamento, que é um amor de Deus que desvia a ira de Deus de nós. Deus está nos salvando dele mesmo. Porque ele vai exercer seu juízo e justiça no final. No juízo final, ninguém passa por Deus, porque ele é perfeito e ninguém pode entrar no céu se for imperfeito. E é por isso que eu preciso de quê? De ser salvo, ser justificado, ter meu pecado perdoado, para que eu possa entrar no céu, não por mim mesmo, porque eu seria incapaz, mas pelos méritos do seu amado Filho, do seu unigênito, de Jesus Cristo. Outro ponto, que a cruz de Jesus é o amor de Deus, então, estendido do abismo que prendeu-nos, estendido até lá, no inferno, e nesse abismo que prende os homens separados de Deus e presos no seu pecado. É pela obra de Cristo que esses homens são arrancados de lá. Não há outra ponte pelo qual nós possamos passar da morte para a vida. Só através da obra do Senhor Jesus. E no versículo 9... aqui temos a expressão unigênito. Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Ele é o único Filho de Deus. É verdade que a tradução unigênito é uma tradução, é uma interpretação, na verdade, introduzida pela tradução de São Jerônimo, da Vulgata latina. Mas o termo monogenes, o termo grego monogenes, na língua grega, enfatiza a singularidade de Cristo. A relação singular do Deus Filho com o Deus Pai, sua pré-existência. Ele não passou a existir quando nasceu em Belém. Aqui aponta para a sua pré-existência e também para a sua natureza divina. Por exemplo, o Guilherme é o meu filho, não é? Ele é tão ser humano como eu. Eu sou ser humano, certo? Ele é meu filho. Ele é um ser humano. Então, quando você diz que Jesus é o Filho de Deus, é por isso que os islâmicos não gostam dessa expressão. Porque dizer que ele é Filho de Deus, você está dizendo que ele é Deus. Porque o Filho tem a mesma essência e natureza de seu Pai. E aqui Jesus é monogenes, é da mesma espécie, vou assim dizer, a tradução seria, da mesma essência, compartilha a mesma natureza
do seu próprio Pai. Então, nesse sentido, meus amados irmãos, nós não somos filhos de Deus neste sentido da mesma essência. Fomos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo. Fomos adotados por Deus. A Bíblia diz assim que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus fez com que eles fossem feitos filhos de Deus. Né? Deus ele nos fez filhos de Deus, porque cremos no seu nome. João capítulo 1, versículo de número 11. Portanto, é bom entender aqui que temos aqui a singularidade de Jesus. Outro ponto também que eu poderia destacar aqui é que essa singularidade ela é fundamental na teologia cristã. O cristianismo não é baseado num sacrifício humano, simplesmente de um ser humano, pois Deus não escolheu um de seus filhos humanos para ser o sacrifício em nome dos outros. O próprio Deus, aqui diz o texto, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, entrou na humanidade, na pessoa de Jesus. Então, a redenção não foi realizada por um ser humano, simplesmente. Jesus Cristo assumiu a natureza humana. Jesus Cristo, homem, mas ele é Deus. A salvação vem do Senhor, é Deus quem salva. Já pensou se ele pegasse um de nós para morrer para salvar o outro? Não daria conta. Se eu morrer, porque no meu caso, a minha morte seria pagamento de uma dívida. O salário do pecado é a morte. Então eu morri, né? É o meu salário, a morte. Mas a morte de Cristo, até pela vida que ele viveu, não é dívida paga, mas crédito capaz de pagar a nossa dívida. A obra de Cristo ela é perfeita, poderosa. Só Deus poderia oferecer um sacrifício perfeito para Deus. E o Filho de Deus fez isso. Outro ponto importante também, nesse aspecto de que ele é qualificado para pagar a pena, né? É que João aqui não vai citar, por exemplo, Jesus ou Cristo. Ele vai chamar aqui, ele usa a palavra filho, para chamar a atenção aqui sobre esse relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. Portanto, o Pai enviou o seu único Filho ao mundo. O Pai o enviou como a maior dádiva já oferecida. É o que temos em João 3, aliás, 17, versículo 3. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Agora, no versículo 10, vemos que Jesus foi enviado para ser o quê? Uma propiciação por nossos pecados. Então, o propósito do envio é que possamos viver por meio de Cristo, através de sua morte sacrificial por nossos pecados. Através do pecado, nós estávamos alienados de Deus. O pecado alienou-nos de Deus. E esta alienação permanece até que Cristo intervenha para reconciliar-nos com Deus. E propiciação aqui significa apaziguamento. Seria o termo, ou satisfação. Esse termo não é muito fácil de traduzir. Riasmos pode ser traduzido como expiação, propiciação, não é muito fácil. Mas o termo mais adequado, pelo contexto, seria um apaziguamento ou satisfação. Mas, no entanto, nesse contexto especialmente, esse termo ele não está focado na ira de Deus. O termo em si é usado para enfatizar o amor de Deus, porque ele se tornou propiciação para perdoar pecados. Então, este ato de amor de Deus aqui, ao perdoar os nossos pecados. Então, o sacrifício de Jesus na cruz satisfez as exigências da santidade de Deus para o castigo do pecado. E Jesus tornou Deus propício a nós. Propiciação seria o seguinte: o pecado nos separa de Deus. E através da obra do Filho de Deus, da sua morte na cruz, ele nos torna propícios a Deus, mesmo sendo um pecador, mesmo não tendo mérito pessoal, mesmo transgressor da lei, mesmo eu tendo falhado com Deus. Quando eu confio em Jesus, Jesus me coloca num bom relacionamento com Deus, num relacionamento não mais em termos de ira, mas unicamente e exclusivamente em termos de amor. Eu desfruto do amor de Deus nesse sentido. E Cristo tornou-se aqui, portanto, nosso propiciatório, como aquele que ficava no Santo dos Santos do templo, no qual o sumo sacerdote aspergiu o sangue do sacrifício no dia da expiação. Temos isso, por exemplo, em Hebreus 9:5, mas aí seria Levítico 16:15, que aponta para o dia da expiação. Então, Jesus tornou esse propiciatório. Cristo fez isso quando o seu sangue, Deus fez isso através do sangue de Jesus derramado na cruz.
em favor de outros, satisfazendo, portanto, a justiça santa de Deus e a sua ira contra o pecado. Portanto, compreendendo isso, estou apto para compreender o amor de Deus. E Ele está definindo o amor para nós. Versículos 11 e 12 nos mostra que o amor de Deus ele se torna visível através do nosso amor, no amor dos cristãos uns pelos outros. Portanto, o amor de Deus, ele se torna visível neste mundo através do nosso amor para com outros cristãos. E o mandamento de amar uns aos outros é reafirmado aqui. Note que nas aberturas, tanto na abertura do versículo 7, como no versículo 11, ele fala amar uns aos outros. A expressão seria caros amigos ou amados, amai-vos uns aos outros. E depois ele vai dar o fundamento do que é o amor e como devemos amar. Amai-vos uns aos outros. E aqui está reafirmado no versículo 11, esse princípio do amor entre os irmãos. E a consequência do amor de Deus por nós, de acordo com o que o texto aqui nos indica, é que agora devemos amar uns aos outros. Então, já que Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, agora também eu vou amar os meus irmãos. E o fato de Deus ter enviado o seu Filho dá aos crentes aqui não somente um privilégio de ser salvo, porque quando ele enviou o seu Filho, ao crer nele você é salvo, mas também uma obrigação de seguir esse padrão de amor sacrificial. Versículos 1 e 2, por exemplo, da carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre sermos imitadores de Deus como filhos amados. E no 2, ele aponta para a autoentrega altruísta de Jesus, ao morrer pelos pecadores, em obediência ao Pai e por amor. Então, também tenho que ter essa mesma postura, imitar Deus nesse amor sacrificial. E o amor de Deus aqui define o padrão, então, para o amor que os cristãos são chamados a incorporar em suas próprias vidas. Portanto, agir, aqui é importante destacar isso, que agir com amor sacrificial para com os outros significa perdoar aqueles que precisam do nosso perdão, uma vez que o foco aqui é o perdão dos pecados. Deus perdoa os pecados dos homens, e se eu amo, também perdoa os pecados dos meus irmãos. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, é assim que devemos perdoar. Significa gastar tempo e recursos também atendendo às necessidades dos outros. Se você pegar 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, ele fala sobre você, já que eu não tenho oportunidade nem sempre, não é? E que bom que é assim, de ter que morrer literalmente pelo meu irmão, então eu dou a minha vida para ele. De que sentido? Amparando o meu irmão, dedicando-me a ele com tempo e com recursos aos que necessitam de mim. Uma boa ilustração seria a parábola do bom samaritano, não é? Em Lucas capítulo 10, versículos 29 ao 37, o Senhor Jesus ele vai definir tanto o próximo, quem é o meu próximo, e o amor. E é interessante que um certo doutor da lei perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então ele contou essa parábola, que está registrada, portanto, em Lucas 10, 29 a 37. Ele diz o seguinte: e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Foi a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus concluiu, vai e faze-o da mesma maneira. Note aqui que a ordem de Jesus para amar o próximo não é uma exigência de intimidade forçada e de sentimentalismo superficial. É uma ordem para atender às necessidades dos outros quando
os encontramos. Ele define quem é o próximo, é quem está perto de mim, precisa de mim. E ele define o amor, de que forma amar. Não é ficar assim, olhando e fazendo aquele espetáculo. É tendo uma atitude para com aquele que precisa de mim. Outro ponto, versículo 12. O amor de Deus aqui atinge o seu objetivo pretendido, não é? Que é o quê? Desembocando no nosso amor uns pelos outros. O amor que vem de Deus, o amor que Ele tem por nós, atinge sua perfeição em nosso amor pelos outros, que é o que Deus quer que os crentes, e que os crentes são ordenados a fazer nesse caso, nesse capítulo também. Conforme escreveu João, observe 1 João 3:23. João 3:23, 1 João, desculpa, é 1 João, tá? Eu falei João, mas é 1 João 3, versículo 23. E o seu amor é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então nunca é amar do jeito que você quiser amar, mas é amar segundo o mandamento de Deus. Ninguém pode ver a Deus. Aqui, olha que o versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. É logo na abertura do versículo 12. E ninguém pode ver Deus em seu ato de amor, porque Ele é invisível, uma vez que Deus é Espírito, como lemos em João 4:24. Então ninguém pode ver Deus, aliás, ninguém jamais, não é, ouviu em sua essência, em seu ser Espírito. Não estou falando aqui daquelas faneroses, manifestações do Velho Testamento. Eu estou falando ver Deus na sua essência. Ninguém jamais viu a Deus assim. Mas em Jesus Cristo, os homens puderam ver Deus na forma humana, como está em João capítulo 1, versículo 18. Jesus, ele é a revelação suprema e completa de Deus na expressão humana. Contudo, meus irmãos, Jesus não está mais fisicamente no mundo para manifestar ao mundo visivelmente o amor de Deus. Porque o amor de Deus está manifestado e interpretado na pessoa de Jesus e na sua obra. Mas ele não está mais aqui fisicamente neste mundo para manifestar este amor. Quem é que está aqui agora para fazer isso? A única demonstração visível do amor de Deus neste mundo, nesta era, agora, é a igreja. Quando há amor entre os irmãos. Porque quando não há, não estamos cumprindo o nosso papel. Nem somos crentes, se não há amor entre nós. Por exemplo, o Senhor Jesus disse em João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Note aqui a definição. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. E também 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque se não amarmos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Portanto, meus irmãos, também Deus também aqui, né, é revelado na qualidade dos nossos relacionamentos uns com os outros. Eu sei que no evangelicalismo atualmente as igrejas evangélicas no mundo, há muita ênfase no indivíduo, na relação Jesus e eu. Eu e Jesus. Há muita ênfase no indivíduo nesse sentido. Todavia, a Sagrada Escritura não concebe um cristão isolado e independente. Se você pegar 1 Pedro 2, versículos 4 e 5, aponta isso para nós. O Novo Testamento fala de amar a Deus em termos de relacionamento com o seu povo, quando nos reunimos para adorar a Deus, como estamos aqui hoje, enquanto oramos uns pelos outros, quando participamos da ceia do Senhor, estamos reunidos para participarmos juntos dela. Até mesmo os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, até esses mandamentos que estipulam a nossa obediência a Deus,
Em grande parte, a maioria deles, na verdade, são sobre como tratar os outros. Não adulterar, não matar. É sempre amor ao próximo aqui. Portanto, eu concluo o argumento de João, eu concluo com o argumento de João nos versículos 7 ao 12. Podemos resumir assim: o amor originou-se em Deus, manifestou-se em seu Filho e foi e é demonstrado em seu povo. Oremos para que Cristo habite pela fé em nossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possamos perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecermos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Fiquemos de pé nesta manhã.